Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos de Sociologia e estou aqui para passar algumas dicas e alguns comentários a respeito do Enem e do vestibular para vocês. Pesquisando e verificando as provas anteriores, verificamos que 4 grandes eixos são temas principais da sociologia no Enem e nos vestibulares. São eles cultura, movimentos sociais, cidadania e trabalho. Vamos ver agora pausadamente cada um deles e as dicas. Com relação à cultura, nós temos que prestar muita atenção, porque aparecem frequentemente questões relacionadas à cultura de povos indígenas, como Yanomamis, Chavantes, Tupi-Guaranis, e a cultura afro-brasileira no que diz respeito à religiosidade. Essas culturas são chaves nos Enems que têm aparecido por aí. O outro eixo temático é com relação a movimentos sociais. Este tema sempre está em evidência nas provas do Enem e principalmente no último ano agora com relação ao movimento gay. Prestem atenção, além do movimento gay, caem outros movimentos, como o movimento feminista, movimento ambientalista, que são os novos movimentos sociais, atente para essa categoria sociológica de novos movimentos sociais, mas também recorrentemente cai nas provas do Enem e do vestibular a questão de movimentos sociais clássicos, que são aqueles, o movimento operário e movimento agrário. Portanto, o que vocês têm que prestar atenção, muita atenção esse ano, é com relação ao reconhecimento da união estável de casais do mesmo sexo, que foi feito este ano, no primeiro semestre, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é muito recorrente na mídia, muito recorrente em jornais, revistas, aonde você quer ler a imprensa atual hoje, você encontra relações de homofobia e de violência contra homossexuais, principalmente depois dessa promulgação do Supremo Tribunal Federal com relação à união estável de casais do mesmo sexo. Um outro tema muito importante para o Enem é com relação à cidadania. Ou seja, a cidadania aparece sempre relacionada a direitos humanos, exclusão social e relações de Estado e sociedade. Ou seja, indivíduo e sociedade. Aquele choque cultural, aquele choque social que existe entre indivíduo e sociedade, que é tão discutido nos clássicos da sociologia desde Durkheim, Weber e Marx. E só fazendo agora aqui um parênteses, o Enem não pede nenhuma questão teórica, não pede nenhuma questão, digamos, de teoria sociológica. O Enem ele foca muito mais nas questões práticas do dia a dia, nas questões de vivência, do cotidiano, nas relações sociais mais pequenas que você pode ter no seu dia a dia, nisso que o Enem foca. Você não vai encontrar no Enem, por exemplo, questões dizendo a respeito da teoria marxista, ou da teoria weberiana, ou da teoria durkheimiana. Isso não acontece. Isso não cai porque eles vão privilegiar totalmente questões ligadas ao seu cotidiano, ao seu mundo, ao seu meio, às suas relações culturais, às suas relações sociais, às suas trocas. É isso que o Enem privilegia em todas as suas provas. Diferente de alguns vestibulares, por exemplo, como os vestibulares da Federal, as provas principalmente específicas, alguns vestibulares do interior do Paraná, que focam, às vezes, na teoria sociológica. Ou seja, eles vão perguntar para você de Marx, eles vão perguntar para você de Weber e de Durkheim. Mas, para o Enem, você pode ficar despreocupado que essas teorias mais focadas não caem. Ou seja, você precisa estudar? Sim, claro, você precisa estudar. Porém, para o Enem, foque muito mais na questão do seu cotidiano, das relações sociais que você faz no dia a dia com seus amigos, com seus familiares, com a escola, com a igreja que você participa, enfim, com as suas horas de lazer. Tudo isso pode ser muito bem utilizado no Enem em algumas perguntas. Portanto, cidadania, ela sempre está ligada a questões de pobreza, exclusão social e essas relações que eu falei entre Estado e sociedade. Uma coisa muito importante prestar atenção nesse tema é com relação ao que vem acontecendo no mundo árabe, no norte da África, que começou pelo Egito, com a queda de Muammar Gaddafi, que levou todo o norte da África e parte do Oriente Médio a fazer o que nós estamos chamando atualmente de Primavera Árabe. Preste muita atenção na Primavera Árabe. Ela pode ser
ela pode ser solicitada no Enem e nos vestibulares que você vai encontrar em duas maneiras, ou como movimentos sociais ou com relação à cidadania. Com relação à cidadania, eles podem focar na ideia de democracia, porque esses movimentos que se iniciaram nessas regiões só se iniciaram devido aos seus governos de ditadura, de autoritarismo. E o povo, cansado disso, começa a fazer um levante chamado de Primavera Árabe com relação à democracia, exigindo, pedindo democracia, mais direitos e cidadania. Outro tema muito caro ao vestibular e ao Enem é o tema trabalho, ou seja, esse é o nosso quarto tema. Como que o trabalho cai no Enem? O trabalho cai no Enem geralmente ligado a questões de políticas públicas, globalização, emprego, desemprego e principalmente, atentem para isso, crise econômica. A crise econômica, que já vem desde 2008, passou por nós, por todo mundo, criou algum estresse, causou algum pânico, porém agora essa crise que se desencadeou nos Estados Unidos, ela está sendo talvez mais grave do que a de 2008. Está gerando muito desemprego em todos os países. Portanto, atente para isso. Isso está no seu cotidiano, está dentro das suas relações, isso está acontecendo agora. Portanto, tudo isso é motivo para o Enem perguntar, porque ele vai focar o quê? Na teoria? Não. Ele vai focar onde? Ele vai focar justamente nas relações sociais, no desemprego, no emprego, na pobreza, na exclusão. E quando há uma crise econômica, essas situações de exclusão, de pobreza, desemprego, são mais afetadas, são mais generalizadas, são mais graves. Então preste muita atenção nessas questões que envolvem a crise econômica, que envolve Estados Unidos, que envolve a Grécia, porque o Enem, o Enem, tanto quanto o vestibular, principalmente da Universidade Federal, ele acaba, a prova é feita algumas semanas antes do dia de fazer a prova, portanto, até 15 dias antes da prova, você tem que prestar atenção nessas mudanças sociais, nesse cenário político, mundial e social, por quê? Porque pode cair na prova. 15 dias antes, eles ainda podem cair na prova. Portanto, preste atenção nessa crise da Grécia, na crise dos Estados Unidos, a Itália está entrando em crise, não está tendo mais como pagar as suas contas. Então, preste atenção em tudo isso que acontece para que o Enem provavelmente vá pedir isso, vai pedir esse tipo de relação, que você relacione. Por exemplo, como que pode uma crise na Grécia atingir, por exemplo, um mercado brasileiro? Como que pode uma crise americana atingir um emprego no Brasil? Sempre é isso. O Enem, vestibular, vão privilegiar questões que façam você, aluno, a relacionar aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo ali na prova com outras situações vivenciadas no seu dia a dia. Como, por exemplo, a gente falou agora há pouco no slides a respeito de cultura, a respeito dos povos indígenas. Como, por exemplo, uma usina hidrelétrica afeta, ou seja, como uma usina hidrelétrica afeta a cultura local, como uma usina hidrelétrica afeta a cultura daquele povo indígena específico. Ou seja, a cultura indígena vai estar relacionada à economia, ou seja, ao avanço econômico. E essas relações sempre vão existir, sempre vão existir. Sempre vai tentar relacionar trabalho com globalização, o efeito da globalização diminuindo trabalhos em locais específicos. Portanto, tudo isso você fique atento. Agora, tem mais algumas dicas, algumas outras dicas do Enem, que algumas eu já ressaltei, mas vamos sempre falar delas. O Enem trata da realidade social. Não privilegia grandes discussões teóricas. É aquilo que eu falei para vocês. Você não vai encontrar na prova do Enem, por exemplo, grandes questões envolvendo teoria sociológica, teoria marxista, por exemplo. Marx talvez apareça na prova, mas porém ele vai estar relacionado com alguma outra coisa. Não vai perguntar especificamente da teoria de Marx. Não vai perguntar especificamente da teoria weberiana, da teoria de Durkheim. Porém, você deve ficar atento ao quê?
eles são autores clássicos da sociologia, eles são autores importantíssimos para a sociologia. Portanto, pode ser, sim, pedido, porém não com a mesma categoria, não com a mesma profundidade que às vezes se você vê em sala de aula ou você vê em alguns vestibulares mais específicos, mas relacionando-se com outras coisas. Isso é muito importante. Outra coisa, preste atenção nos eventos como 10 anos das Torres Gêmeas, Bin Laden, 50 anos do Parque Xingu, censo de 2010 e principalmente redes sociais. Principalmente as redes sociais. As redes sociais elas estão muito disseminadas hoje na cultura moderna. E só um exemplo clássico, claro disso é, no norte da África, no Egito, o movimento social contra Muammar Gaddafi foi marcado via SMS, via Facebook, via Orkut. Ou seja, essas redes elas estão saindo de um patamar meramente de ação individual, em que você entra no seu computador e faz alguma coisa individualmente, para entrar no patamar coletivo. As pessoas estão agora se movimentando e vendo que a internet, essas redes sociais, elas podem conectar não só como posso dizer, não só alguma coisa mais ligada ao seu íntimo, mas ela está ligada agora a um universo social. Você pode protestar com ela. Você pode protestar com ela coletivamente. Ela não está mais só sendo utilizada individualmente. Agora ela está sendo usada para o coletivo. Preste atenção, por exemplo, agora no último feriado que nós tivemos, dia 7 de setembro, muitas manifestações contra a corrupção no Brasil foram marcadas via Facebook, via Orkut, via SMS e outras redes sociais. Preste atenção, vestibular, o Enem, privilegia muito essas conexões com a realidade. E a realidade de hoje passa necessariamente pelas redes sociais. Passa pelas redes sociais. Por que eu peço para vocês prestarem atenção nesses eventos? Porque todos os eventos que completam o aniversário, como 10 anos das Torres Gêmeas, Parque do Xingu, esses são grandes propostas de questões no Enem. Pedir alguma coisa que faz aniversário. Por exemplo, o Parque do Xingu, que eu coloquei aqui. O Parque do Xingu foi um parque criado pelos irmãos Vilas-Boas há 50 anos atrás e que demarcou uma terra gigantesca, primeiro parque, primeira área demarcada indígena no Brasil, há 50 anos, que pode muito bem o quê? O aniversário do Parque do Xingu pode muito bem cair relacionado ao quê? À cultura indígena. Pode muito bem cair relacionado ao quê? A questão econômica, ou seja, aquele pessoal que quer se apropriar, aquele pessoal que quer invadir as terras indígenas para plantação de soja, para criação de gado. Ou seja, tudo isso está relacionado à questão. Eles podem muito bem fazer uma pergunta relacionando o Parque do Xingu e colocar nas alternativas questões econômicas, do avanço da agropecuária, do avanço das plantações de soja, ou privilegiando apenas a cultura dos povos que moram naquela região, os povos Yanomami. Pois bem, por fim, eu gostaria de falar para vocês, manter-se atualizado com leitura de jornais, revistas e outras mídias. É muito importante você, para poder fazer as conexões no vestibular e no Enem, que são necessárias para você poder responder corretamente, você precisa estar o quê? Atualizado. Para você estar atualizado, você precisa estar ali, sempre se lendo, por mais que não seja tanto tempo, mas dedique um pouco do seu tempo diário, do seu estudo, a ler alguma jornal, revista, acessar a internet, acessar algum blog de notícia, estar atualizado a respeito das principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo, porque o Enem ele não vai privilegiar nenhuma questão local. O Enem é uma prova, pensem, o Enem é uma prova nacional. Ele não está muito preocupado em focar questões regionais, como, por exemplo, o vestibular da UFPR. O vestibular do UFPR tende a focar algumas questões que são do Paraná. O Enem não. O Enem vai trazer para nós o quê? Questões do universo brasileiro, da cultura brasileira, do trabalho brasileiro, da cidadania brasileira. Essas questões você tem sempre que pensar na questão de estar atualizado com a realidade nacional, estar atualizado com
todas as possíveis conexões que você pode fazer, lendo uma revista, você pode ler um artigo, fazer conexões a respeito de globalização, de trabalho, de cidadania, de cultura, como que isso pode influenciar, porque o Enem privilegia muito aquelas questões. Qual é o impacto da globalização sobre o mundo do trabalho? Qual é o impacto de uma usina hidrelétrica sobre uma cultura indígena? Qual é o impacto de um movimento social para a desestabilização de um governo? Ou seja, qual é o impacto social de alguma coisa sobre outra? O Enem vai privilegiar muito isso em sociologia, meus amigos. Então preste atenção, mantenham-se atualizados e lá no portal tem uma prova já de sociologia, tem mais dicas, tem mais comentários a respeito do Enem. Portanto, entre no portal, vejam a prova, façam as questões, enviem suas dúvidas para nós e, enfim, estejam atualizados, estejam atentos que o vestibular da Federal, tanto quanto o Enem, cai sociologia. A sociologia, você sabe que no Enem ela não é específica, mas ela cai na área de ciências humanas, portanto, você pode encontrar na sociologia perguntas relacionadas também a questões de filosofia, a questões de história, de geografia. Né? Numa questão, por exemplo, de geografia, você pode achar alguma questão que se relacione com sociologia, com história. Então, essas conexões pequenas, que às vezes a gente acha desnecessárias, você precisa fazer para poder ter uma resposta mais coerente. O vestibular já é um pouco diferente. O vestibular ele vai privilegiar, como o vestibular da Universidade Federal e das universidades do interior do Paraná, vão focar o quê? Questões locais, regionais, e vão focar as disciplinas também. Ou seja, tem específica de sociologia no vestibular federal, se você não sabia, agora você sabe. Tem a específica de sociologia e, portanto, é mais a fundo. Eles vão perguntar de Marx, eles vão perguntar qual que é a teoria de ideologia de Marx, eles vão perguntar o que é fato social, o que é ação social. Porém, agora, por hora, para o Enem, não se preocupe com isso. Ok? Meus amigos, por isso, então, por enquanto é isso. Boa sorte a todos. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Me encontrem, mandem as suas dúvidas pelo portal. Não esqueçam de acessar o portal, responder o simulado e conferir as outras dicas de sociologia. Boa sorte!